O ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, a dar explicações sobre por quais razões ele omitiu de sua delação premiada o plano de tentar neutralizar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como mostramos, investigadores da Polícia Federal responsáveis pelas apurações sobre a suposta tentativa de dar um golpe de Estado pediram a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A oitiva está marcada para esta quinta-feira e é exatamente sobre isso que o Wilson vai falar agora com mais detalhes. Wilson. Inácio, a questão é a seguinte. A delação premiada do Mauro Cid subiu no telhado. Por que eu estou falando isso? Conversando com integrantes da PF, com investigadores, com pessoas que tiveram acesso às investigações, o que essas pessoas me falam? Wilson, o Mauro Cid tentou enrolar a Polícia Federal. O Mauro Cid tentou contar só a versão dele da história. Só que tem um problema. Quando você conta uma história, você precisa contar a história na íntegra. Não adianta você querer contar apenas parte da história. E isso pegou muito mal ao tenente-coronel Mauro Cid. Ele vai conversar amanhã ele vai prestar depoimento amanhã ao ministro Alexandre de Moraes. E quem vai acompanhar o inquérito, quem vai acompanhar essa oitiva, vai ser o delegado Fábio Schor, que é o responsável pela investigação. O delegado sabe de todos os detalhes sobre essa investigação, cada vírgula, cada detalhe, cada documento. A ideia desse depoimento é que o Mauro Cid explique. Vem cá, mas por que você omitiu da sua delação a questão desse suposto plano para se neutralizar o Lula, o Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes? Por que você apagou dos seus celulares todos os registros de mensagens? É bom lembrar que essa fase da investigação ela vai se desencadear a partir do momento em que a Polícia Federal consegue, obrigado gente pelo ilustra, no momento em que a Polícia Federal consegue desencadear, consegue obter dados do celular do Mauro Cid a partir de um aplicativo israelense. Então, essa é a questão. O que o Mauro Cid escondia? Por que ele escondia? Qual era a intenção? Ele queria, de fato, proteger alguém? Essas perguntas vão ser feitas amanhã, frente a frente, pelo ministro Alexandre de Moraes. E olha, Zé Inácio, eu vou te falar uma coisa. Não vai ser fácil para o Mauro Cid conseguir manter o acordo dele de delação premiada. O que se fala na Polícia Federal é que só um milagre salva a delação premiada do Mauro Cid. Só um milagre. Porque o que acontece? Os investigadores já conseguiram o ouro de todo esse processo, já conseguiram ali o creme de la creme dessa investigação, que foram os dados do celular dele, do celular de Mauro Cid. Porque a partir desses dados é que a Polícia Federal conseguiu puxar esse fio e obter maiores informações sobre esses planos paralelos. Inclusive a impressão da Operação Punhal Verde e Amarelo, feita no Palácio do Planalto, enfim, e todas as tratativas do Mauro Cid com integrantes ali desse núcleo mais aloprado de militares que, de fato, tentaram aí se executar um plano de golpe de Estado. Então, essa é a situação. E o próprio Mauro Cid, pelo que eu apurei, eu trago para você aqui no canal BMC ao vivo, e também para você que está na internet, está no chat, o próprio Mauro Cid já jogou para Deus. O próprio Mauro Cid já fala, olha, realmente a tendência é que eu seja preso, porque o que acontece? Como a Polícia Federal já tem as principais provas, ele não precisa mais negociar, a PF não precisa mais negociar um acordo para que o Mauro Cid entregue mais do que ele já entregou. Essa é a questão, por isso que vários investigadores falam, olha, só um milagre salva a atual delação do Mauro Cid, porque pelo Instituto da Delação Premiada, como houve um desacordo, como houve uma quebra de cumprimento de acordo por parte do Mauro Cid, a Polícia Federal pode manter as provas, Alexandre de Moraes pode manter as provas, mas os benefícios, como o livramento condicional e também a flexibilização de uma eventual condenação, a redução de pena em uma eventual condenação, esses benefícios eles podem ser cancelados. E a tendência é que eles sejam de fato, José Inácio. Só que, de novo,
vai depender do que o Mauro Cid vai entregar. Diga lá, querido. Exatamente essa é a minha pergunta. Esse só um milagre salva a delação do Mauro Cid? Esse milagre tem nome? Esse milagre seria, por exemplo, um elo direto, uma prova cabal da ligação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro com esse plano que estava sendo urdido? É essa a indireta que está dada? Olha, nós temos aqui esses fatos todos, mas se você trouxer algo inequivocamente ligando um ao outro, você pode se salvar? Seria algo nesse sentido? Então, Zé Inácio, essa que é a questão. Acho que é bom deixar a tela dividida, porque é o seguinte, meu caro, ninguém fala na PF que milagre seria esse. Mas, né, como se fala aqui em Brasília, às vezes as paredes, né, têm ouvidos. E o que se escuta, né, o que as paredes falam aqui em Brasília, é que, de fato, esse milagre atenderia por um nome de Messias. Então, é essa que é a questão. Agora, o Cid vai ter que, de fato, entregar algo muito substancial para que ele consiga, de fato, se livrar dessa situação que ele mesmo criou. O que os policiais federais reclamam nos bastidores é que o Mauro Cid, ele só entregou parte da trama porque foi pressionado. Ele não fez a delação de forma espontânea, ele não conversou, ele não entregou o jogo. Essa que é a grande verdade, ele não entregou o jogo. E aí a Polícia Federal foi puxando. Sabe aquela história, Zé Inácio, quando o menino está mentindo e o pai tem que ir lá ficar puxando, até de fato encontrar a verdade? Foi mais ou menos isso. Isso irritou tanto o integrante do gabinete do Alexandre de Moraes quanto a própria Polícia Federal. Você não mente para a Polícia Federal, independentemente das questões. Você não mente. Na época da Lava Jato, por exemplo, quando os integrantes da PF iam negociar uma delação premiada, os delatores entregaram tudo. Documentos, planilhas e por aí vai. Com Mauro Cid, foi um pouco, os depoimentos foram naquela linha. Então, Mauro Cid, você confirma isso, você confirma aquilo, isso é assim, isso é assado, ele sim. No primeiro momento, Inácio, os agentes da PF já desconfiavam. Gente, esse cara tem alguma coisa que não tá batendo. Ele está escondendo alguma coisa ele está escondendo. E agora, no momento que os integrantes da Polícia Federal pegaram o celular do Mauro Cid, eles viram, opa, agora nós entendemos o que ele escondia. Então, e é esse o problema. Agora, para ele conseguir manter os benefícios, é como você bem puxou no início, meu querido. Ele vai ter que entregar o ouro. Agora, a questão é, será que ele tem condições de entregar esse ouro? Pouco se sabe. Até que ponto a bancada do PSOL, por exemplo, que enviou ao STF um pedido solicitando que seja indiciado, que seja preso o presidente Jair Bolsonaro, você acha que isso tem chance de prosperar com esses novos fatos, esses novos indícios, né, que estão sendo trazidos pela operação de ontem? Então, Zé Inácio, vamos lá, vamos contar essa história com calma, porque nesse mundo de oportunidades, de oportunismo barato, o pessoal foi lá e apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, a bancada do PSOL apresentou o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, um pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o PSOL, para você manter a ordem pública. A tendência é que esse pedido não prospere. Ele tem uma questão muito mais política do que necessariamente prática. O fato é que essa operação de ontem, ela repercutiu muito, mas muito mal aqui nos três poderes. Teve senador que minimizou a situação, teve ministro do Supremo Tribunal Federal que falou, que criticou o plano, enfim, aconteceu de tudo, meu amigo. E ainda, hoje, ainda você tem uma espécie de rescaldo dessa operação de ontem. Brasília, nesse pleno feriado, ainda está com uma espécie de ressaca moral desse caso todo. Mas, para a gente falar um pouco sobre essas repercussões rapidamente, Zenácio, deixa eu soltar, por gentileza, o senador Flávio Bolsonaro, e depois eu quero fazer um comentáriozinho sobre a fala dele a respeito desse episódio. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução,
tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime. O que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades. Ou seja, não há nem crime, mais um episódio que não há crime. E não só é aberto inquérito pela Polícia Federal, como encomendado na PGR, é oferecida a denúncia para a pessoa que supostamente é a vítima desse plano de assassinato, Alexandre de Moraes. Quer dizer, não poderia, mais uma vez, ele está tomando decisão no inquérito ou num processo como esse, e que se foda, desculpa a expressão, mas é para ficar puto, porque isso acontece reiteradamente, não tem a quem recorrer. Então, tem gente no Congresso, tem deputado, tem senador que falou o seguinte: olha, essa fala do Flávio Bolsonaro foi quase uma confissão, foi quase uma admissão de culpa, porque em seguida ele também fala sobre a questão da anistia. Por gentileza, vamos tentar soltar esse vídeo da anistia. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Uma hora, esse mal vai acabar. E se for como sempre mostrou a história do nosso Brasil, com alguma pacificação, que passa assim pela anistia, porque ele é o primeiro a vir a público e tentar jogar um balde de água fria num processo que está sendo construído dentro da política, com respeito, de forma democrática, e tem que conversar com todo mundo, porque senão não andam as coisas aqui nessa casa, então não caiam discursos fáceis daqueles que se acham os super fodões e que vão sentar ali e vão começar a dar ordem nos votos dos outros senadores, porque não vão conseguir os votos. Aquilo que eu falei agora há pouco, Zé Inácio, aqui no Congresso, aqui na Praça dos Três Poderes, utilizando uma metáfora, o que se enxergou foi que o Flávio Bolsonaro admitiu a culpa no cartório a partir desse momento. E quando ele faz essa chantagem pública, olha, ou se aprova a anistia, ou vamos caçar o Alexandre de Moraes, caso nós obtivermos uma maioria no Senado para 2026, e inclusive esse é o plano do ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer uma bancada forte de senadores, ele dá o seguinte recado para o Supremo: olha, né, livrem a minha barra, porque senão os senhores serão punidos no futuro. O fato é que no Supremo, conforme o que eu consegui apurar, os ministros não levaram isso muito a sério. Wilson, ainda temos mais algumas manifestações de autoridades sobre as repercussões dessa situação toda. Pode mandar bala. Obrigado, Zé Inácio. É isso. Apesar, inclusive, eu até fiquei de olho aqui nas manifestações, mas, de fato, no Supremo Tribunal Federal, o sentimento é: olha, não vai ter anistia tão cedo. Na verdade, isso é um sonho praticamente impossível diante de tudo que foi revelado até o momento. Mas o fato é que essa operação ela desceu muito quadrada para alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, e quem dá um indicativo disso é o ministro Luiz Roberto Barroso, em pronunciamento de ontem. Uma breve nota institucional. Nós amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Felizmente,
O país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. A investigação está sendo conduzida com muita seriedade pela Polícia Federal. Temos uma Procuradoria-Geral da República independente e o Poder Judiciário vai julgar conforme as leis e a Constituição. Tá aí, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem também se pronunciou sobre o caso foi o ex-ministro do STF e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Magal, solta o Lewandowski, por gentileza. Certo que o ministro Alexandre de Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023, mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito que todos tiveram acesso, porque o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem seus intentos criminosos. Este é um dos desdobramentos deste inquérito, em que se examina a participação de 4 militares, da ativa e da reserva, e um agente da Polícia Federal, onde há indícios muito concretos de que eles estavam, primeiro, tentando um golpe de Estado, segundo, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e, em terceiro lugar, estavam envolvidos numa organização criminosa. Então, Zé Inácio, esse caso ainda vai dar muito, mas muito o que falar, porque e só ratificando uma informação que eu dei no início do programa, essa apuração, ela não necessariamente vai ser incluída nesse inquérito que a Polícia Federal está concluindo. Então, espera-se novos desdobramentos sobre esse caso. Tem muito material que a Polícia Federal coletou ontem nessa operação. E, Zé Inácio, vamos ficar de olho, porque amanhã é um dia decisivo tanto para o Coronel Mauro Cid quanto para essa investigação. Reafirmo, amanhã, 2 horas da tarde, Mauro Cid, frente a frente com Alexandre de Moraes.